Boa noite, queridos e amados da minha vida. Sejam muito bem-vindos à reunião dos jovens do Tropa de Elite de Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Dayana, eu sou a filha amada de Deus, sou intercessora e faço parte desse ministério. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, o fôlego de vida e tudo que o Senhor tem feito na minha vida até aqui, porque até aqui o Senhor me sustentou. Eu agradeço a Deus a liberdade que ainda temos no Brasil de falar do Evangelho de Jesus. Nós podemos orar, interceder, falar do Evangelho aqui nessa plataforma Zoom, mas também em outras redes sociais. Nós podemos conectar intercessores aqui do Brasil e de outros lugares do mundo através dessas plataformas. Então, eu agradeço a Deus essa oportunidade. Eu vou contar aqui um pouquinho sobre esse ministério. O Tropa de Elite de Jesus, ele nasceu no coração de Deus, e a pastora Fabiana e o pastor Rony, a partir de um chamamento de Jesus, passaram a fazer o que nasceram para fazer. Foi no cumprimento do seu propósito, através do ensino do Evangelho, conectando intercessores de vários lugares do mundo, que Fabiana e Rony não apenas fazem o que nasceram para fazer, mas também orientam outras pessoas a também fazerem. E o que nós nascemos para fazer? Nós nascemos para fazer discípulos de Jesus, através da pregação do Evangelho. Então, nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Nós somos um ministério que está na linha de frente da batalha em oração. Nós adoramos o nosso Senhor Jesus em espírito e em verdade. Nós nos encontramos aqui, por essa plataforma Zoom, para o ensino e a pregação do Evangelho do Reino. E nas reuniões nós compreendemos a vida alicerçada nos princípios de Cristo, a cultura do reino de Deus e a mentalidade de governo. Nós somos um ministério comprometido com a palavra e com a obra do reino que está em expansão para apressar a volta de Jesus. Nós temos reunião, além da reunião dos jovens que está acontecendo agora, essa noite, nós temos a reunião dos homens que acontece na segunda noite. Na terça-feira acontece a reunião das crianças, às 15 horas. Nas quintas-feiras tem a reunião do Tropa, às 14 e às 20 horas. E além desses encontros que acontecem aqui pela plataforma Zoom, nós também temos um grupo de WhatsApp que você pode fazer parte. Temos também o nosso grupo de ensino que acontece na terça-feira, às 20 horas, e vai retomar as aulas dia 7 de fevereiro. Os nossos encontros presenciais, ele se chama Projeto Atos, e ele ocorre na cidade de Joinville, Itajaí, Recife, Rio de Janeiro, Liège, na Holanda. Nós nos reunimos de forma presencial para nós firmarmos esse entendimento do ofício de sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Este é o ofício dos filhos de Deus. Nós somos ativadores do sacerdócio. Nós recebemos a revelação do Senhor, daquilo que Deus quer que nós façamos. Nós oramos pelas pessoas, nós ministramos a ceia, batizamos, oramos pelos enfermos, nós oramos por cura, por libertação, e nós queremos que todos estejam bem, que tenham a alegria do Espírito Santo de Deus e que tenham um relacionamento com Deus, que tenham a plenitude de vida. Então, queridos, quem nós somos? A palavra de Deus diz quem nós somos. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. Nós somos o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa palavra está em 1 Pedro 2,9. Nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Isso não é só para nós que estamos aqui na plataforma Zoom, mas também para você, filho e filha, amados de Deus. Você pode fazer parte de tudo isso. Entre em contato conosco. Então, agora, vamos para a ministração dessa noite. Abram as escrituras no livro de Marcos, nós vamos ler a partir do capítulo 4. Nós vamos falar hoje uma palavra muito conhecida, né? Nós vamos falar sobre o semeador. Jesus usava parábolas para ensinar muitas pessoas, para que elas pudessem entender. Aos discípulos,
Deus mostra o segredo do reino. Mas aqueles que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas. Depois, Jesus acabava explicando o que queria dizer as palavras aos discípulos. Então, ali em Marcos, a partir do versículo 1, nós vamos ler nesse momento até o versículo 9. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reunisse ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. O Senhor, ele ensinava muitas coisas por parábolas. E ele dizia em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho. E as aves vieram e comeram. A outra parte caiu num terreno pedregoso, onde havia muita terra. E logo brotou, a semente brotou. Mas porque a terra não era muito profunda, acabou saindo um sol e as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. A outra semente caiu entre os espinhos. Acabaram crescendo, mas os espinhos sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Mas a quarta semente caiu numa terra boa. Essa sim, essa germinou, cresceu e deu uma boa colheita. Aqui na palavra diz que uma semente deu 30, 60 e até 100 por um. Aí, finalmente, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Agora vocês seguem a leitura a partir do versículo 13. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Isso o Senhor perguntou para os discípulos. Como é que vão compreender todas as outras parábolas se vocês não entendem essa? Aí o Senhor explicou: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, aonde a palavra é semeada, mas logo que ouvem essa palavra, o inimigo, Satanás, vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Até têm alegria, mas fica pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. E a outra, a semente lançada entre os espinhos, eles ouvem a palavra, mas quando chega a preocupação da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, estas outras coisas sufocam a palavra e torna infrutífera. Mas outras pessoas são como uma semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então, nesses versículos, nós compreendemos do texto que são 4 lugares aonde nós semeamos. O lugar que semeamos, mas a semente não chega a germinar porque o passarinho vai lá e come a semente. O lugar que semeamos, mas havia muita pedra e pouca terra. Então, aquela semente não cria raízes profundas, vem o sol e seca a planta e ela morre. O terceiro lugar é no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas e por isso nada produziram. E o quarto lugar é o lugar da terra boa. É onde caiu aquela semente, a semente brotou, cresceu e produziu na base de 30, 60 e até 100 por um. Quando Jesus explicava aos discípulos a parábola a partir do versículo 13, o Senhor diz que a semente é a mensagem de Deus. Então, essa semente que o Senhor está falando ali, que está sendo plantada, é a mensagem de Deus. E o que nós devemos ficar atentos nessa mensagem? O que nós devemos prestar atenção nisso que o Senhor está comunicando? Nós devemos prestar atenção com as pessoas que querem tirar a mensagem do nosso coração.
A mensagem está sendo semeada, está sendo plantada no nosso coração, mas quais são aquelas aves que estão ali ao nosso redor, sendo usadas, né? As pessoas são usadas pelo inimigo, não são as pessoas que fazem, né? Lembrando que a nossa luta não é contra as pessoas, né? É contra um inimigo, contra as potestades, os principados, que usam as pessoas para nos atacar. Então, nessa primeira terra, o que nós devemos ter cuidado, né? Com essas aves, que ela quer roubar a mensagem, quer roubar aquela semente, e aí acaba não germinando. Nós devemos ter cuidado com as pedras que não permitem com que criemos raízes fortes. Aquela semente fica tão rasinha ali em cima, né? Mal consegue a terra tapar aquela semente, que não cria raízes profundas. Então, a pessoa aceita a mensagem, até fica feliz num primeiro momento, mas como não tem as raízes bem profundas, quando vem o sofrimento, quando vem as perseguições, as situações que acontecem na vida, essas pessoas abandonam a fé. Outra questão que nós devemos ter cuidado é com os espinhos. Os espinhos aqui que o Senhor se refere, que sufocou a semente, que a semente não conseguiu crescer, são as preocupações. Jesus explica que são as ilusões, as ambições, que sufocam a mensagem e depois nós não conseguimos produzir frutos. A semente, ela até fica ali, né? Mas ela não cresce, porque nós nos distanciamos do propósito que Deus criou para a nossa vida. Nós acabamos nos iludindo, ou com dinheiro, né? Ou com relacionamentos, com situações que aparecem na nossa vida. Nós acabamos nos distanciando da presença de Deus, e aí aquela mensagem ela fica sufocada e nós não produzimos frutos. Nós devemos ser como a semente plantada na terra boa, de apenas uma sementinha, produzir uma grande colheita. As escrituras sagradas dizem que foram 30, 60 e 100 vezes mais do que foi semeado. Então, quando nós recebemos a mensagem, ainda que seja ela uma curta mensagem, apenas uma semente, ela vai produzir. Ela vai produzir. No tempo certo, no tempo que Deus determinou, essa semente vai crescer, vai germinar e vai produzir frutos. Quantos ensinamentos essa parábola nos traz, não é mesmo? Aí, quando eu estava escrevendo essa mensagem, o Senhor me trouxe o versículo 6 de Eclesiastes 11, que diz assim: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Mas o que nós devemos semear? Nós devemos semear a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, porque a mensagem de Deus ela não volta vazia. E tem uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui para vocês, que não importa a nós sabermos se a semente cresceu ou não. Nós não precisamos saber em qual solo ela caiu, se ela germinou, se ela cresceu. Nós temos que continuar semeando, porque quem dá o crescimento para essa semente é o Espírito Santo de Deus. Em Coríntios, 1 Coríntios 3, do 1 ao 17, está escrito isso. E eu gostaria aqui de ler essa parte. Vocês podem abrir as escrituras para ler também. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora ainda podem, porque ainda são carnais. Aí aqui diz, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Aí aqui diz, porque estão dizendo, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo. Isso, porventura, não sois carnais? Pois quem é de Paulo e quem é de Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Aqui diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E é esse versículo aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Que é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que dá o crescimento. Nós não somos de Paulo, de Apolo, nós não somos placa de igreja, nós somos de Jesus Cristo.
e nós semeamos a mensagem dele. Quem dá o crescimento para essa semente é o Espírito Santo de Deus, na hora que ele quiser dar. Então, às vezes a gente fica preocupada, será que eu estou conseguindo produzir frutos? Será que eu estou semeando no lugar certo? Será que eu estou fazendo da maneira correta? Mas importa a nós semearmos, nós temos que lançar a semente. Nós lançamos a semente fazendo isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, através da pregação do Evangelho, mas não somente dessa forma, da forma como nós nos comportamos, se aplicamos aquilo que a mensagem que nós dizemos está sendo aplicada nas nossas vidas, através do nosso comportamento, através do fruto do Espírito, que é manifestado através das nossas vidas. Aí aqui segue dizendo, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, para que a gente não se ache importante porque a gente está semeando, porque a gente está tendo essa oportunidade de semear. Porque não importa, isso não é importante. O importante é Deus que dá o crescimento. Aqui diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Por isso a importância de nós semearmos, de nós trabalharmos, de nós fazermos a obra do Senhor. Aqui diz que nós somos os cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. O outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno de palha, aqui diz que a obra de cada um de nós, a obra que nós estamos fazendo, se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, e pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, não adianta nós fazermos isso, a obra do Senhor, por aparência ou para agradar homens, para agradar pessoas. Nós temos que agradar o Senhor, nós temos que trazer a mensagem, falar daquilo que Deus quer que a gente fale. Nós temos que fazer aquilo que nascemos para fazer, aquilo que o Senhor colocou na nossa vida para fazermos. Porque se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, essa obra sofrerá detrimento. Mas, mesmo assim, quem fez a obra será salvo. Todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em nós? Aqui diz assim, que se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa palavra está em 1 Coríntios, no 3, do 1 ao 17. Amém, queridos? Então, eu não vou me alongar muito nessa noite. A mensagem que Deus colocou no meu coração foi essa. Foi sobre o semeador, foi sobre a importância de nós semearmos de dia e de noite, de nós não pararmos de fazer isso. Deus colocou muito forte no meu coração de nós não ficarmos esperando saber se essa semente germinou ou não, mas de nós continuarmos a plantação. E só para finalizar, aqui na palavra de Isaías 55:11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. O que você tem criado? Onde você tem semeado? Você tem lançado a semente da palavra de Deus? Essa é a mensagem dessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.